Este é o programa Media Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, começamos mais um Media Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com pessoas das áreas de comunicação, marketing e inovação das principais empresas do Brasil e do mundo. Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Márcio Carvalho, que é diretor de marketing da Claro. Tudo bem, Márcio? Prazer te receber no programa hoje. Tudo bem, Renato? Prazer estar aqui com vocês para bater esse papo legal aí. Legal, cara. O mundo mudou, né? As operadoras passaram a ser ainda mais fundamentais com o avanço da pandemia, com o distanciamento social, e agora tem muita gente também trabalhando em casa. Se conectar virou um serviço mais do que essencial, né? Como que foi assumir esse protagonismo com o público? Eu acho que a pandemia veio para acelerar algumas coisas, né? A gente já vinha num processo muito grande de transformação digital, se a gente pensar tudo que já acontecia no smartphone da gente, né? Todo mundo querendo estar conectado em casa ou no celular. E a partir do momento que teve essa necessidade de isolamento, acelerou muito todo o processo de digitalização, eu acho, da sociedade como um todo. Então, educação passou a ser feita a partir de casa e de forma conectada, trabalhar, tudo isso que a gente, inclusive, continua fazendo nesse momento. A gente já está caminhando para o fim da pandemia, se tudo der certo, mas acho que tem algumas transformações e hábitos e comportamentos que vieram para ficar e que, em função de toda essa transformação e aceleração que a gente teve numa curva forçada ali durante a pandemia, tendem a continuar porque realmente faz a vida das pessoas ficar mais fácil e melhor, né? A gente sabe que a demanda cresceu demais, como você falou, e nenhuma rede foi projetada para que tanta gente ficasse conectada esse tempo todo, né? Muita gente no streaming, muita gente nas lives, né? E isso, algumas dessas rotinas ficaram até hoje, né? Como que vocês trabalharam para que tudo funcionasse e para que tudo continuasse funcionando até hoje? Porque as pessoas continuam assim. Acho que esse eu acho que é um bom ponto, né? Porque a gente tem sempre aqui no Brasil aquela síndrome de vira-lata, de que as coisas aqui são muito ruins, lá fora que é bom. Eu acho que a gente conseguiu, como setor de telecomunicações, mostrar que o que a gente tem no Brasil hoje não deve nada para ninguém. Inclusive, a gente suportou, como você falou, uma alteração muito drástica, um período muito curto de tempo, em que as pessoas saíram dos seus ambientes de trabalho, foram para dentro de casa. Então, a topologia da rede que atende o mercado corporativo, os prédios de escritório, as empresas, é muito diferente da que atende as casas, né? E a gente conseguiu reconfigurar isso muito rápido, inclusive da rede móvel, porque as pessoas já não circulavam mais pela cidade toda, como é a característica do tráfego da rede móvel. Então, realmente, as redes de banda larga dentro de casa tomaram uma proporção de crescimento de tráfego muito grande, gerou uma necessidade de se adequar a tudo isso, trabalhando com fornecedores, colocando mais capacidade na rede, mas o fato de que aqui na Claro a gente já vinha integrando Claro, NET, que era a antiga marca que a gente trabalhava no segmento residencial, e a própria Embratel, que atende o mercado corporativo, o núcleo de rede nosso já estava consolidado, único, e a gente conseguiu deslocar a capacidade de rede de um jeito para outro, inclusive geograficamente, porque as pessoas também se mudaram, né? A gente viu pessoas saindo mais para o interior, mais para regiões onde tivesse mais espaço. Então, tudo isso foram adaptações que foram ocorrendo aí durante esse período. A marca também teve que lançar novas redes em cidades menores, né? Porque teve muita gente que foi para o interior, foi para o litoral e eram locais que ainda não tinham banda larga, não tinham um sinal de celular, às vezes, muito bom. E aquela coisa, né? As pessoas querem na hora, né? E vocês tiveram que acabar tendo que dar um jeito, né? Exatamente, a gente vinha também num processo grande de modernização de investimento na rede móvel, de ampliar a capacidade e ampliar a cobertura. Estamos lançando centenas de cidades novas com banda larga, rede fixa de fibra ótica. Então, o processo de investimento, de criação de infraestrutura não para e, pelo contrário, só acelerou porque as pessoas agora precisam estar conectadas em todo tempo e todo lugar. Você citou uma coisa interessante, né? Antigamente as operadoras, elas passavam um tempo fazendo campanha, fazendo iniciativas de marketing, pedindo para as pessoas se desconectarem, viverem a vida lá fora, tal. E aí, pá, veio a pandemia. Como que foi fazer um meio termo disso tudo? Pedir para as pessoas viverem a vida real, mas dentro de casa e conectadas? Como que foi pensar essa estratégia de marketing que
tem um novo passo a partir de agora? Eu acho que a gente viveu muitos diferentes momentos ali, né, durante todo esse ciclo. Estamos falando de quase 2 anos aí que a nossa vida mudou muito drasticamente. E acho que teve períodos em que, sim, a gente tinha que mostrar para as pessoas, ó, tá todo mundo junto nessa batalha aí que a gente vai ter que enfrentar. Tentou melhorar ao máximo a vida das pessoas dentro de casa, entendendo que, pô, era um momento que todo mundo precisava também desligar, descomprimir, ter acesso a entretenimento. Então, teve períodos em que a gente abriu todos os canais de TV por assinatura, melhorou as velocidades das conexões, tentou realmente trabalhar com as lives, etc., para, pô, vamos levar entretenimento e espairecer, porque estava todo mundo precisando disso. Acho que teve outros momentos de todo mundo se adaptar a essa nova realidade e fazer essa realidade nova de trabalho, de educação, de entretenimento acontecer, mesmo estando recluso em casa. E acho que depois teve uma fase que é a que nós estamos vivendo agora, que é, bom, tendo feito tudo isso e tendo acontecido tudo isso de uma forma que não dependia da vontade da gente, o que fica de bom e como é que a gente sai para a nossa vida sendo retomada, com aprendizados e com coisas boas que tenham ficado desse período todo, que não foi fácil, né? Teve de tudo aí, muitas questões psicológicas, mentais, afastamento social, tudo isso impacta muito o ser humano. E a gente chega aí num ponto muito importante, que é a empresa ter um impacto positivo na vida das pessoas, né? Por outro lado, a gente vê que se a gente pode reclamar de alguma coisa, a gente reclama de banco e de serviço de telefonia, né? Quase o tempo todo a gente está reclamando de alguma forma disso, né? Eles são os serviços que as pessoas mais têm problema no dia a dia. Como que foi se mostrar eficiente e se mostrar parceiro do consumidor nesse momento também? Eu acho que até pelo que você falou, né, Renato, do banco e da telecomunicação, pela escala, nós estamos falando de um país de 200 bilhões de assinantes, então o volume, a escala de transações que você tem em empresas desse porte acaba que, infelizmente, sempre tem muito impacto do lado do consumidor também, né? Nem sempre a gente consegue estar com as experiências todas adequadas da forma que as pessoas esperam. Mas acho que nesse período talvez a gente tenha surpreendido, né? Porque nem todo mundo acho que esperava a proliferação dos aplicativos de vídeo, como a gente está falando aqui, a capacidade de ser produtiva a partir de casa, de uma forma ou de outra, especialmente com o público mais jovem que estava tendo aula. Ali é muito mais difícil engajar, né, e manter a criançada concentrada, o processo de aprendizado naturalmente foi prejudicado, mas, por outro lado, a gente transformou professores em influenciadores digitais, né, porque também tiveram que se adaptar e achar novos formatos de passar conteúdo para a criançada. Então, eu acho que foi um período de todo mundo aprender muito, de todo mundo se colocar de uma forma empática de o que eu posso fazer para que a situação de todos melhore. A gente trabalhou ao lado de muita gente que estava fazendo trabalhos bacanas, desde a frente de ajudar a população que estava mais exposta, né? A CUFA estava aí ajudando as comunidades, muita gente tentando ajudar pequenos empreendedores, né? São pequenos negócios, sofreram muito durante a pandemia por falta de fluxo, por falta de capacidade de gerar seu negócio sem caixa. Então, tivemos muitas iniciativas, mas sempre ali tentando procurar colocar, claro, também a serviço da sociedade e aproveitando um pouco dessa escala e da capacidade de que a gente tinha de conectar e de levar mensagens para as pessoas. Às vezes as pessoas querem que as marcas resolvam os problemas dela naquele momento, né? Não quer esperar um pouco. Tem aula que já é chata, né? Se travar ainda fica mais chata ainda, né? Exato, então a operadora teve que ser muito eficiente nesse momento, né? E agora as pessoas também não querem mais o retrocesso. Ninguém aceita mais que não seja como foi o ano passado, de repente, né? Esse desafio fica constante também, na verdade, né? Ele já vinha sendo constante. A nossa velocidade média de conexão de banda larga, só para dar uma ideia, nos últimos 2 anos, a cada ano dobrou. O crescimento de tráfego imediato que a gente teve ali naquela segunda quinzena de março de 2020, quando tudo começou, foi da hora de 50%, 70%. Então, tudo foi muito drástico, muito intenso, e, obviamente, ali naquele momento, de você imagina call centers inteiros que você atende as pessoas, no caso da Claro, tinham que ser deslocados para trabalhar também a partir de casa. O operador tinha que ter computador, tinha que ter conexão,
Tinha que ter realmente... As empresas passaram por um processo muito drástico de transformação, surgiram ferramentas novas de colaboração, tipo essa que a gente está usando aqui, e acho que a gente conseguiu, como país e como sociedade, aí, de bem ou mal, com todas as intempéries aí, e dificuldades que o problema trouxe, suportar isso de uma forma, né, que nos permite agora olhar para frente e sair melhores. Legal. E como que uma operadora se diferencia da outra, né? Hoje, vale mais preço, ou vale mais produto, ou vale mais a experiência toda que o cliente tem, mesmo que ele tenha que pagar um pouquinho a mais? Eu acho que o que tem fundamentos, né, do nosso serviço, então eu acho que investimento em infraestrutura, em tecnologia, em inovação sempre vai fazer diferença. Então você está procurando construir a infraestrutura, que é o pilar básico para a prestação de um bom serviço, mas cada vez mais eu acho que a diferença está no que você falou, da experiência, né? Como adicionar ao que as pessoas esperam de uma operadora tradicional, que é conectar a casa, conectar o celular, permitir que as pessoas se comuniquem, também trazer uma nova oferta de serviços digitais inovadores. A gente falou muito aqui de educação à distância, de saúde à distância. Tudo isso foram aplicações que cresceram muito da pandemia. O e-commerce cresceu muito, as questões de delivery, né, teve uma grande consolidação, um desafio logístico enorme a partir do momento que você tinha que entregar tudo isso na última milha dentro da casa das pessoas. Então, eu acho que todo esse processo trouxe muita transformação para diversos segmentos da sociedade e abriu oportunidade para as operadoras de telecomunicações também se diferenciarem com oferta de novos serviços. Antigamente as marcas às vezes até prometiam algumas coisas e não entregavam, a gente não ficava muito bravo, né? Agora não, agora se você promete, você tem que entregar e tem que ter a prova também, né? Então fica um desafio ainda maior, já que vocês lidam com serviços diretos, foi o que você falou, né? A gente tem mais de um celular por pessoa no país, né? Todo mundo tem conexão à internet no celular o dia todo, se quiser, né? Ou pela operadora que paga, ou pelo chip pré-pago, ou pelo Wi-Fi na rede da região, numa praça. Então, o desafio é muito maior hoje, já que todo mundo tem esse acesso, né? Exatamente. A gente passou, você falou agora das promessas das marcas, a Claro passou a assinar Você Merece o Novo, e a gente discutiu muito isso, se não era uma promessa pesada demais para a gente carregar sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, olhando para o que a gente faz, a gente é um grande habilitador dessa transformação digital. E a inovação não precisa ser toda ela entregue pela gente, mas através da gente. E a gente sabe que hoje, seja as conexões de banda larga em casa, as conexões de banda larga nas empresas, ou a conexão de banda larga que você está no celular, cada vez mais são os habilitadores ali para você ter inovação. A gente está falando agora de metaverso, a Web3, são todas formas novas de interagir com o ambiente virtual, com muito mais contexto, com uma experiência mais bacana, mas que está sendo viabilizado pela evolução da infraestrutura de conectividade. Você falou do metaverso, né, que é a expressão da vez, né? Muita gente fala, o 5G está aí, o metaverso é a palavra do futuro. Como que é aterrissar isso também, né? Porque as pessoas falam, todo mundo vai estar no metaverso em 3, 5 anos, mas dependemos das operadoras, dependemos da viabilização do 5G. Como que é olhar para esse consumidor de hoje, que é o que vocês precisam entregar, e também ter essa ambidestria de lidar com o futuro bem próximo que a gente está vendo aí? Acho que tudo é uma questão de ir pavimentando a estrada para essa transformação acontecer. E a tecnologia vem, ela vai evoluindo e vai viabilizando a cada momento que essas coisas aconteçam. Para que seja e chegue com escala para todo o país, obviamente você tem que ter um modelo de negócio que justifique investimento, além da, obviamente, a tecnologia conseguir entregar tudo aquilo que se espera dela. Se a gente pegar, especialmente tecnologia de fibra ótica nas conexões de banda larga de casa, ou a evolução desde o 4G na tecnologia móvel, a transformação foi muito rápida. Foi o crescimento das conexões de 4G que viabilizou essas coisas da economia compartilhada, de entrega de comida, entrega de transporte através dos aplicativos. Então, alugar casa, viajar,
tudo isso começou a ter uma experiência muito mais interessante a partir da tela do celular, que antes você só tinha pela banda larga de casa. E isso transformou, porque a partir do momento que você está móvel e geolocalizado, muita coisa diferente você consegue fazer ali no sentido de personalizar a experiência. Acho que agora, com mais capacidade, com menos latência, que é uma das questões que a gente sempre fala do 5G, que é entre eu mandar a informação e você receber a informação, esse tempo ser diminuído, e com muito mais dispositivos conectados, significa que eu posso ter um sensor no carro, outro sensor na avenida da cidade, no semáforo, tudo isso sendo interligado, eu acho que gradativamente, sim, a gente vai ter experiências muito transformadoras que o 5G vai entregar. A gente discute muito qual é o tempo disso, né? A gente não sabe se vai demorar 3, 5 ou 10 anos, né? Depende também de outros fatores que são externos às operadoras, né? Então, na verdade, a gente fica esperando acontecer, mas não depende só da gente, né? Fica difícil para vocês também, né? Porque vocês têm que prometer alguma coisa que foi o que você falou. Ainda não é possível entregar, né? Fica numa dualidade de emoções, muitas vezes. Eu acho que a gente tem que sempre, cada parte ir fazendo a sua, certo? A gente começou o 5G através da infraestrutura de DSS, que é compartilhar as infraestruturas de torres de frequência que a gente já tinha para o 4G. Recentemente teve o leilão, a gente adquiriu, através da Claro, aí, uma porção importante de espectro, teve uma participação destacada no leilão, junto com a adquisição do espectro, que são as faixas de frequência por onde se transmite o sinal da rede. A gente tem obrigações agora de gradativamente ir implantando o 5G pelo Brasil todo, começa pelas capitais ainda esse ano, depois vai crescendo para cidades de médio porte e até chegar em todo o Brasil, mas foi algo que a gente passou com 4G. E aí, cada vez, esse ciclo de implantação está ficando menor, desde que o cliente esteja vendo benefício, a proposta de valor faça diferença na vida dele, ele queira comprar o smartphone ou a aplicação seja desenvolvida e aconteça, e, obviamente, todas as condições necessárias para investimento em infraestrutura, adoção das tecnologias, desenvolvimento das aplicações, inovação como um todo, esteja dentro do contexto aí do ecossistema funcionando. Então, o 5G é um desafio não só para cada uma das operadoras, mas para cada um dos países e para a humanidade. Acho que todo mundo tem que trabalhar junto para essa coisa acontecer na velocidade que todo mundo espera. Para dar certo, né? Vou fazer uma brincadeirinha agora, você falou muito de rede, né? A Claro anunciou há pouco tempo que vai ser a apoiadora da Copa do Mundo do Catar, né? Rede tem muito a ver com futebol. Como que se diferencia dos outros patrocinadores, tanto os regionais quanto os globais? E como que a Claro hoje pode ajudar o torcedor brasileiro a voltar a curtir a seleção brasileira? A gente teve há alguns anos uma quebra muito grande de confiança da seleção. Quando a Claro abraça a Copa do Mundo, ela quer ainda que o brasileiro torça pela seleção, né? O que vocês estão planejando para esse ano em relação a isso? Eu acho que, olhando um pouco para o histórico, grandes eventos, como Copa do Mundo, como Jogos Olímpicos, etc., são eventos, via de regra, de breakthrough de tecnologia, de surgir alguma tecnologia ou de crescer muito a tecnologia. Para pegar alguns exemplos recentes que a gente teve no Brasil, 2014, Copa do Mundo, foi um ano de crescer muito a implantação do 4G, tinha começado em 2012, ali na Copa do Mundo, atendendo as capitais que iam sediar, os estádios, etc., acelerou a adoção de 4G. A gente tinha nas transmissões de TV a migração de HD para 4K também, estava iniciando as transmissões em Ultra High Definition. Depois de 2016, no Rio 2016, a Claro e a Embratel foram patrocinadores oficiais, responsáveis por toda a conexão de todas as arenas, transmissão dos sinais de vídeo para OBS, que é o Olympic Broadcasting System, que gerava sinais para todas as TVs do mundo. Então, ali naquele momento, você tinha de novo uma necessidade muito grande de fibra ótica, foi um backbone extensíssimo, construído especificamente para atender Jogos Olímpicos, transmissões via satélite de sinais de TV, toda a parte de 4G já ganhando uma escala muito grande. A gente foi muito elogiado na prova, por exemplo, de ciclismo, que é aquela prova de longa distância, que vai por toda a cidade, porque todos os sinais de telemetria, pela primeira vez, segundo o Comitê Olímpico, tinham sido transmitidos em tempo real, utilizando o 4G, que era uma coisa que até então nem em Londres, que tinha sido a Olimpíada anterior, tinha sido conseguido fazer.
E outra grande transformação que a gente teve nos Jogos Olímpicos de 2016 foi que a gente transmitiu absolutamente toda a Olimpíada com mais de 50 canais, porque eram 16 canais tradicionais de TV em alta definição e mais 50 canais transmitidos por streaming. E isso foi a primeira vez em que as pessoas, se gostassem de arco e flecha e quisessem acompanhar toda a competição de arco e flecha, estava lá todas as modalidades, todas as competições. Isso acho que cada um deles teve os seus aprendizados, e agora, com Copa do Mundo de 2022, é o grande evento do ano. É um evento que faz do Brasil o centro, porque é o país do futebol e as pessoas amam futebol. E acho que a gente vai ter, sim, alguns desafios, como você falou, de engajamento, seja do público com a seleção, seja do público com uma Copa do Mundo que vai estar num país não tão tradicional como é o Catar, seja as questões geopolíticas que estão acontecendo no mundo agora. Então, acho que tudo isso abre uma possibilidade de pegar esse grande evento, trazer ele, fazer uma conexão muito intrínseca do Brasil com ele, dos brasileiros com ele, e a partir daí, quando vai chegando o momento, a gente sabe que Copa do Mundo mexe com todos os brasileiros, e é por isso que essa bandeira nossa da Claro vai estar lá também, viabilizando como operadora oficial do evento para toda a América do Sul, não só aqui no Brasil, mas a Claro tem uma presença e uma liderança muito forte em outros países aí da região, e todos eles a gente vai ser operadora oficial. Legal. A Copa do Mundo, ela geralmente acontece no meio do ano, né? Esse ano vai ser no final do ano. E pela primeira vez também depois da eleição, né? Que vai agitar bastante o país. Se fosse em julho, talvez tivessem problemas com usar a camisa da seleção, por ser de um partido, por ser de um político ou de outro, cor de bandeira, né? Sendo depois da eleição, isso fica melhor para vocês também, né? Vocês vão poder usar o verde e amarelo sem preocupação. Eu acho que Copa do Mundo e seleção são uma das poucas coisas que apaziguam o nosso país tão dividido, né? Então, chega na hora lá, o verde e amarelo vai falar mais alto e a gente vai ter uma transmissão e torcer conectado é muito mais divertido, como a gente tem falado, né? Então, hoje, o envolvimento, o engajamento das pessoas com o evento do porte de uma Copa do Mundo vão muito além da transmissão em TV. Tem as redes sociais, tem todas as notícias, o entorno. Então, daqui até novembro, quando começa o campeonato, a gente vai ter muito conteúdo exclusivo e de engajamento para ir trazendo aos pouquinhos a Copa aqui para os nossos clientes. Legal, o vermelho da Claro com o verde e amarelo da seleção brasileira, né? Para ninguém ficar bravo. A gente vai para o intervalo, já a gente volta para falar com o Márcio sobre a disputa pela atenção do consumidor. Valeu. No cantinho do Parque Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam: "O Cléo morreu, a Mancha se fudeu". Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama UOL Sport Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Todas as violências que você vê em ônibus, em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tenha torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir o UOL Sport Histórias sobre Meninos e Porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Márcio Carvalho, que é diretor de marketing da Claro. Márcio, como que foi agregar o serviço de TV paga para a operadora, né? O cliente muitas vezes quer que as empresas resolvam todos os seus problemas naquele exato momento, independente do nome, se tem uma marca, se tem a outra. Como que foi tentar atender todo mundo e tentar explicar para todo mundo sobre essa mudança de net para Claro? Acho que tem uma questão grande que é a transformação que a gente estava falando, né? Tudo vai mudando a cada tempo. E a TV por assinatura também está mudando, e a gente entendia que cada vez mais acessar conteúdo é uma experiência que tem que estar em todo lugar, em todas as telas, e por isso fazia muito sentido colocar tudo embaixo de uma única marca, que a gente escolheu a Claro, até porque eu falei antes, a liderança e a presença da marca Claro em todos os países aqui da América do Sul, onde a gente é a maior operadora. Então, é um processo em que você vai trabalhando, claro, na construção de um posicionamento da Claro para atender o que a NET tinha construído durante muito tempo, com a força e com a liderança que a NET sempre teve.
mas ao mesmo tempo preparando essa entrega de serviços de uma forma mais moderna, em que cada vez mais empacotar os serviços e entregar isso de uma forma realmente única e integrada para o consumidor faz muita diferença. Então essa é a visão, é o que nós temos feito, conectar as pessoas em casa e fora de casa e levar o melhor do conteúdo, da informação, do entretenimento em todos esses lugares no momento que ele desejar. Legal. A gente está falando de duas marcas que são muito relevantes, né? Hoje as empresas elas batalham pela atenção das pessoas, né? Para que elas escolham os seus produtos, para que elas trabalhem nas empresas, né? Como marca empreendedora. Como que é construir isso tudo nessa disputa com outras empresas do mesmo setor, empresas de outros setores? Querendo ou não, vocês hoje disputam com as plataformas de streaming, disputam até espaço com canal de TV, né, na verdade. Como que é estar no meio dessa confusão toda e tentar se destacar principalmente em relação a isso? Eu acho que cada vez mais é desafiador, até pela fragmentação do que nós estamos falando, né? É difícil você achar diferentes segmentos de consumidores que são aderentes àquele assunto específico e mostrar a sua relevância. Eu entendo que cada vez mais é um jogo de ecossistemas, em que as operadoras de telecomunicação têm o poder muito forte de ter o layer de conectividade, é o que habilita as pessoas a estarem nesse mundo consumindo os aplicativos e os conteúdos, e a nossa capacidade que a gente tem de agregar diferentes conteúdos, diferentes plataformas, e entregar ao consumidor um one-stop shop, ou uma possibilidade de compra e experienciar esse conteúdo em um único controle remoto, em uma única experiência, um único interface. Então, eu acho que o nosso papel é esse, o nosso diferencial é esse, mas a gente sabe que sim, vão existir as opções ou de contratar direto do aplicativo ou de contratar de outras plataformas, mas cada vez mais o que vai fazer diferença é a capacidade de ter vários serviços que gerem engajamento e gerem a possibilidade de você estar ali oferecendo serviços diferentes para o seu consumidor. Ter 5 ou 6 assinaturas não é fácil, né? Não. Então é melhor a gente ter uma só, né? Quando tiver problema, resolve com uma marca só, né? Principalmente Renato isso. sabe que a gente sempre conviveu no modelo de TV por assinatura tradicional, com aquela história de você tem o pacote de TV por assinatura, a gente quer poder contratar canal a canal, conteúdo a conteúdo. Agora está aí a possibilidade, a diversidade de opções que a gente tem hoje com os aplicativos, e as pessoas estão se dando conta que não é tão simples assim, né? Porque gerenciar várias assinaturas. Então, eu acho que nem lá nem cá, acho que a gente vai chegar aí num modelo de equilíbrio em que, de novo, fique mais fácil para as pessoas terem acesso a todos os conteúdos relevantes. Hoje ainda está num modelo de muita fragmentação e as plataformas competindo para ver quais vão subsistir depois, inclusive complicando a questão dos direitos esportivos que estão sendo fatiados, tem hora que o jogo está aqui, está lá. Então, tudo isso traz complexidade. Acho que, à medida que o tempo for passando, a gente deve ter uma nova consolidação, porque a experiência está ficando difícil, né? É uma parcela muito pequena da população que pode ter 3, 4, 5 assinaturas, né? O Marcelo Frazão, da W Torre Entretenimento, falou na semana passada exatamente sobre isso no programa, né? É muito pouca gente que pode assinar HBO Max, assinar Pay-Per-View, e aí um jogo passa aqui, como você disse, outro jogo passa lá, né? A gente precisa, é bom, mas também a gente não pode ir com muita pressa, né? As coisas têm que ser, as placas tectônicas precisam se arrumar ainda, né? Exatamente isso. As placas tectônicas estão se organizando e há que divergir para depois convergir de novo. Legal. Vamos tocar num outro assunto interessante que tem a ver muito com a Claro, né? A relevância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo cresceu muito para todas as marcas, né? A Claro tem um super case, que é a Claro Ronaldo. O Ronaldo foi o Twitter da Claro de 2009 até 2014, né? Foi um período muito grande de tempo e foi uma das primeiras vezes que uma marca se aliou a um nome forte numa rede social para um projeto tão grande, né? Como que vocês têm lidado com isso hoje em dia? Porque é muito perigoso, né? Você atrelar o nome da Claro a uma pessoa que qualquer deslize, e a gente está suscetível a erros, pode acabar manchando a reputação da marca. Como que vocês trabalham isso no dia a dia?
Eu acho que até em função daquilo que você falou da diversidade, né, e a fragmentação dos meios e das audiências, você precisa também ter diversidade de porta-vozes que falem com credibilidade junto àquele determinado segmento, aquele determinado assunto. Então, cada vez mais a gente procura ter diversos porta-vozes e, claro, levando assuntos de bandeiras diferentes de cada um deles. Mas, claro, o Ronaldo foi um exemplo, o Neymar foi outro, a Anitta, Thiago Leifert mais recentemente. A gente tem feito muita coisa de música com o Lucas Lima, de entretenimento com o pessoal de gaming. Então, tem muitas oportunidades aí que a gente busca se fortalecer usando influenciadores e formadores de opinião naquele assunto. Um assunto que me ocorre agora é a questão toda do automobilismo. A gente é patrocinador da Fórmula 1, patrocinador da Red Bull, patrocinador do Checo Pérez. Tem aqui no Brasil o Enzo e o Pietro Fittipaldi e procura construir em cima de um assunto que é muito ligado à velocidade, à inovação, à tecnologia, também posicionamento numa pauta de que quem é apaixonado por automobilismo quer acompanhar e saber de tudo que está acontecendo. Inclusive a ponte entre o automobilismo das pistas e o automobilismo dos esportes. E com tudo isso que você falou, como que você faz para trabalhar? Você dorme ou não? Quais são os aplicativos que você usa para organizar tudo isso? Porque a sua internet não pode cair, né? De jeito nenhum. Como que você tem muitos grupos no WhatsApp, vocês usam mais o Teams, como que você organiza tudo isso com uma equipe meio grande que você deve ter? Como que é o seu trabalho no dia a dia? Acho que tem um pilar fundamental que são as pessoas, o time aqui da Claro, que é espetacular e capaz de gerenciar toda essa complexidade. A gente trabalha com as nossas agências e tem agências segmentadas também. Uma coisa é a estratégia, go-to-market, multimeios, outra coisa são as especificidades que você complementa nos ambientes de redes sociais e meios mais segmentados. A gente tem muita força nos meios orgânicos de comunicação com a nossa base, a própria TV por assinatura, as SMS e mensagens que a gente consegue mandar no celular. Então, é compor todo esse arsenal com a mensagem certa, com o porta-voz correto, para a gente endereçar diferentes necessidades do nosso negócio, porque a gente também tem muitas plataformas. Tem a plataforma de conectividade do serviço de telecomunicações tradicional, tem as plataformas de construção de marca e tem as plataformas de serviços digitais, que também são diversos, claro, música, Now, todos eles que a gente tem que estar lá falando com interlocutores que realmente passem credibilidade e vontade das pessoas de fazerem parte daquela comunidade. Você falou dos dados, né, de SMS que vem para o celular. Hoje você consegue ter um panorama bem completo do seu cliente, né? Do seu futuro cliente talvez, né? Mas do seu cliente você sabe exatamente que site que ele acessa mais, que canal que ele vê mais. Como que é aflorar a criatividade com essa relevância toda dos dados, né? Já é possível personalizar serviços para cada cluster que vocês querem trabalhar hoje, né? Como que é ver isso e a cada semana ter uma novidade para avisar o cliente que tem uma coisa nova no ar? Eu acho que é essa ciência de fazer os dados falarem, mas também junto com a criatividade, com o assunto, o envolvimento que aquela paixão gera no ser humano. Então, juntar tudo isso com experiências personalizadas é um grande desafio, é uma jornada que não para nunca, né? Você centrar a sua jornada no cliente, sabendo que são muitos diferentes clientes, com muitos diferentes interesses, e fazer essa personalização numa escala de uma operadora que atende quase metade da população brasileira, isso tudo realmente é um processo que vai desde a parte de tecnologia, de você centralizar todas as informações e ter a visão ali em torno do Renato Pesotti, tudo que você pode saber sobre o que está acontecendo e gerar contextos relevantes em cima das prováveis intenções que ele está tendo naquele momento para ser realmente relevante na vida das pessoas, né? Legal. Tem tudo a ver com a sua formação, né? Que você é engenheiro, né? Aqui nos mais de 100 programas, a gente tem uma série de VPs de marketing, diretores de marketing, diretoras de comunicação, que são de outras áreas e que às vezes nem tinham tanto a ver com humanas, né? Como que você foi parar no marketing, né? Como que você foi parar nessa cadeira hoje, que é super importante para uma empresa que lida com a América Latina toda?
Eu acho que é um pouco dessa aproximação dos mundos, né? Do marketing com a tecnologia. Eu brinco que eu sempre fui um engenheiro que gostava de gente, e isso acho que ajudou um pouco nessa transformação. Eu comecei a trabalhar na empresa pela área de tecnologia, migrei para produto, na parte de desenvolvimento de produto, que você já tem que estar mais conectado com o consumidor, e gradativamente a minha carreira foi se desenvolvendo até ter esse papel hoje mais amplo de comunicação, de marca, de produto, de relacionamento com os clientes. E acho que é um pouco disso, essa transformação digital toda que a gente está vivendo e as questões que a gente pode ter de aceleração da personalização e do relacionamento através dos dados, exigem cada vez mais combinar os soft skills, as relações humanas, com também a ciência e os dados aí, e a tecnologia, que são fundamentais para que isso tudo funcione. Para que tudo funcione. Márcio, muito obrigado pelo tempo, muito boa sorte nesses desafios da Claro, que a internet não caia, que o 5G chegue logo e que a marca traga muita sorte para a gente na Copa do Mundo. Que a gente se divirta, seja produtivo, sempre conectado. Um abração, obrigado. Foi um prazer falar com vocês aí, estou à disposição para a gente bater mais papos como esse, foi muito bacana. Valeu. Obrigado. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de 120 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer entender sobre marketing, sobre comunicação e sobre propaganda. Toda semana a gente tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Design de Débora Faleiros. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo. E coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. UOL.